Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à imersão Exercício e Diabetes, te ajudando a compreender os efeitos fisiológicos do exercício físico no diabetes. Meu nome é Roberto Dório e o tema de hoje vai ser aí o que a gente faz, né, quando a glicemia lá do nosso aluno com diabetes continua aumentando durante ou após o exercício. Né? Então, é, o detalhe é, a gente faz o exercício sempre pensando que vai acontecer o quê? Diminuir a glicemia. Esse é o maior terror dos profissionais aí de educação física que trabalham principalmente com pessoas que têm diabetes, principalmente aqueles que têm diabetes tipo 1, ou mesmo aí os que são insulinizados, né? Mesmo tem muito aí portador de diabetes tipo 2 que usa lá insulina basal junto com insulina de curta duração. Então, o efeito do exercício físico em relação a esse indivíduo que tem diabetes tipo 2, mas é insulinizado, é o mesmo que o diabetes tipo 1. Então, muitas vezes a gente fica assim pensando no risco, né? O indivíduo vai fazer o exercício e acaba tem um risco aí de fazer hipoglicemia. Então, o que acontece? A gente tem que levar em consideração a nossa preocupação maior qual é? Fazer exercício, fazer hipoglicemia, principalmente quando é um indivíduo com diabetes que usa insulina. Agora, quando a gente vai fazer o exercício, o indivíduo que tem diabetes, ou a gente que tem diabetes e vai fazer o exercício, o que a gente faz quando a glicemia aumenta? Seja ela lá durante o exercício ou muitas vezes no final do exercício. Então, qual a providência que a gente vai tomar? Primeiro, vamos dividir isso aí, porque se a gente pensar nos fatores que estão envolvidos, a gente tem aí vários fatores. Uh, o primeiro deles, vamos dividir primeiro o que pode fazer a glicemia aumentar, por exemplo, no meio do treinamento. Muitas vezes esses aumentos durante o treino, se você começou lá a treinar, né, ou o seu aluno começou a treinar, com uma glicemia que está mais ou menos dentro aí do padrão que a gente considera normal para quem tem diabetes, qual é esse padrão que é normal para quem tem diabetes? Justamente um valor é, que esteja pelo menos aí em torno de 160, 170 miligramas por decilitro, mas que seja aí abaixo de 250 miligramas por decilitro. Então é comum o indivíduo com diabetes, quando ele chega para treinar, dependendo do momento aí, o que ele comeu, ele vai estar ali com glicemias acima de 200, por exemplo. A gente sabe que a partir de 180, há um aumento aí na filtragem, ali, né, na taxa de filtragem renal, para tentar diminuir aquela alta concentração de glicose que já está ficando no sangue. E quando se ultrapassa aí valores, né, acima de 250 miligramas por decilitro, na glicemia ali pré-exercício, a gente sabe que além desse indivíduo estar com a taxa de filtragem renal bastante aumentada, tem uma concentração bastante grande de glicose no sangue e o que é pior, tem pouca glicose no interior das células. Então a gordura começa a ser metabolizada, faltando ali uma parte da molécula de glicose, que na degradação ali a molécula de glicose também ela sofre ali algumas reações químicas, e uma parte dessa molécula de glicose ela serve exatamente para degradar a gordura totalmente. Então, quando esse indivíduo chega para treinar, onde ele tem a glicemia que a gente chama aí fora do padrão, por exemplo, acima de 250 miligramas por decilitro, quando ele é insulinizado, é comum fazer ali uma correção com a insulina de curta duração. Claro que não vai aplicar a dose total, porque se fizer isso, consequentemente, você aumenta aí o risco de fazer hipoglicemia. Porque mesmo o indivíduo num quadro de hiperglicemia antes de começar a fazer exercício, na hora que ele fizer o exercício, a própria contração muscular, independente da ação da insulina, faz com que o GLUT4 capte glicose do sangue e junto com isso também vai ter aí a insulina de curta duração que foi aplicada durante o exercício também agindo. E aí a gente tem dois mecanismos que vão aumentar aí muito aí a velocidade de remoção da glicose do sangue. Então o indivíduo ele pode começar a fazer o exercício lá com hiperglicemia e depois terminar o exercício com hipoglicemia. Então quando a gente pensa aí nessa questão relacionada, a glicemia aumentou durante o exercício. Muitas vezes durante a gente nem percebe. Porque se ele chega para treinar com glicemias abaixo de 250, o que é mais comum fazer? Mede a glicemia no início do exercício, detecta lá que está abaixo de 250 e vai fazer o exercício. No final do exercício é que vai medir novamente. Se teve alguma alteração na glicose no meio do caminho, acaba passando desapercebido. Quando que a gente percebe que às vezes entre
o início e o final do exercício, no meio ali do exercício, teve aumento na glicemia. Exatamente quando o indivíduo chega para treinar, ou num quadro já beirando uma hipoglicemia, ou muito próximo ali de 100 miligramas por decilitro, ou então muito acima de 250 miligramas por decilitro. Nessa situação, a gente vai ter que corrigir. Se a glicemia é muito baixa, necessariamente precisa aí suplementar com carboidrato, e se a glicemia estiver muito alta, vai ter que usar aí metade, pelo menos, da dose de correção para aquele valor. Só que, mesmo corrigindo, o que a gente normalmente faz? Vai medir ali depois no meio do treino. E aí você pode perceber que ao invés de diminuir a glicemia, ela de repente está aumentando muito além do que você previu. E quais são os fatores que normalmente vão contribuir para que isso aconteça? Vamos elencar eles, né? O primeiro que é muito comum, principalmente quando o indivíduo vai fazer exercício, por exemplo, pela manhã, se ele é insulinizado, ou mesmo que ele esteja ali tratando com antidiabético oral, na hora que ele vai fazer o exercício, ele levantou, fez o desjejum, tomou lá o medicamento ou aplicou a insulina e foi fazer o exercício. Então, um dos motivos que podem justificar o aumento da glicemia é justamente uma diminuição na ação da insulina, seja pelo efeito do medicamento ou a insulina que foi aplicada e ainda, principalmente a basal, ela não entrou ainda em ação. Então tem uma dosagem bem menor de insulina e o exercício sozinho ali não foi o suficiente para remover essa glicose. Outro fator que também vai influenciar, a alimentação que foi feita antes do exercício. Então, comeu lá de repente carboidrato, que seja carboidrato aí complexo, de médio índice glicêmico ou baixo índice glicêmico, durante o exercício esse carboidrato vai continuar chegando no sangue. E aí é que entra algo que eu venho já comentando com vocês, que é a intensidade com que a gente treina. Então, muitas vezes, o treino também, o quanto você está fazendo de exercício, se for um exercício muito leve, quando você faz um exercício moderado ou um pouco mais intenso, a tendência natural é ter uma maior velocidade na degradação da glicose. E mesmo que chegue aí o carboidrato que foi consumido ali na última refeição antes de começar a fazer o exercício, durante o exercício já é o suficiente ali para remover essa glicose que chegou a mais ali no sangue. Mas se a intensidade do exercício também for muito baixa, com pouca ação da insulina associada ao que foi consumido de carboidrato na última refeição, pode sim aumentar aí a glicemia no meio do treino. Um outro fator que eu acho que é o mais importante aí, que a gente tem que ficar mais atento, é exatamente a questão relacionada à cetoacidose. A cetoacidose é quando a glicemia está acima de 250 miligramas por decilitro, a gordura não consegue ser metabolizada totalmente, então o corpo começa a utilizar a gordura, a metabolizar essa gordura parcialmente para gerar ATP para o sistema, e uma parte dessa gordura que não foi metabolizada, ela sobra na forma de íons de hidrogênio, que são aí as cetonas. Essas cetonas elas começam a se juntar uma com as outras e começa aí a formar o que a gente chama de corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos vão automaticamente para o nosso sangue e, consequentemente, eles diminuem a, a, o pH do sangue, o potencial de hidrogênio, e isso deixa o sangue mais ácido. Então, o indivíduo ele chega para treinar acima de 250, aonde a gente sabe que a gordura não está sendo metabolizada totalmente, então já sabe-se que está começando a formar ali corpos cetônicos. Além disso, o risco dele estar desidratado também aumenta. Então, nessa situação que a gente tem que levar em consideração aí, tá alta ali a glicemia, também hidrata, não pensa só em compensar essa glicemia. Agora, e se esse indivíduo ele for aí portador de diabetes tipo 2 e chegou lá com glicemia alta? Não tem como a gente aplicar insulina de curta duração, se ele não for insulinizado. Então, aí a gente se preocupa exatamente no quê? A ofertar água suficiente para o sistema para que não sobrecarregue o sistema cardiocirculatório. Porque se ele está desidratando mais rápido, ele está urinando mais para tentar eliminar essa glicose, consequentemente o sangue também fica mais grosso. E claro, vai ter um atrito maior na parede dos vasos e isso aumenta aí o risco cardiovascular, não só o risco cardiovascular, como também vai tender a aumentar a pressão, onde muitos é comum, né, o portador principalmente de diabetes tipo 2 ser hipertenso, e além disso, vai ser mais difícil para aquele sangue mais viscoso chegar no coração e também o coração vai ter que fazer muito mais força para mandar o sangue para o sistema oxigenado. Então, para aliviar essa carga no sistema, de primeiro momento, o que a gente faz? Suplementa com água, né? Vai ali
ofertando mais água, não num período tão longo, né? Em torno de 15 minutos no máximo, 10, 15 minutos, quantidades pequenas de água para ajudar a aliviar essa carga aí do sistema cardiocirculatório. Como não se tem insulina, continua ali fazendo o exercício e vai monitorando para garantir que aquela glicemia ela não aumente. Então, no caso da cetoacidose, consequentemente, a cetoacidose ela não é tão comum no portador de diabetes tipo 2, mas ela pode ser sim bastante frequente no portador de diabetes tipo 1. Então, se ele já está fazendo cetoacidose, a gente tem que tomar cuidado com o exercício, porque tem um monte lá de hidrogênio circulando no sangue. O sangue já está ácido. Durante o exercício, é natural, pela demanda energética, gerar uma quantidade maior ainda de íons hidrogênios, que vão se juntar com esses que já estavam ali. Quer dizer, vai deixar o sangue mais ácido ainda. Isso aí é ruim para o sistema como um todo. Então, pensando na segurança do nosso aluno, o que é interessante fazer? Suplementa ali, corrige, né, com a insulina de curta duração e vai fazer o exercício suplementando com água também. Vai ofertando água e faz um exercício de leve a moderado. E mede depois no meio do exercício. Se continuar aumentando e identificar que realmente está em um quadro de cetoacidose, nessa situação tem que ir corrigindo com insulina de curta duração e imediatamente parar o exercício. Então é uma situação aí que, principalmente a gente como profissional de educação física, tem que ficar muito atento para, claro, não fazer com que aquela sessão de exercício faça mal para o nosso aluno. Se você tem diabetes, principalmente tipo 1, como é que você sabe que muitas vezes você está entrando em cetoacidose? O hálito muda e normalmente, se você inspirar profundamente, então você respirar, puxar o ar profundamente, enche bem o pulmão, você sente cheiro de cetona. Cetona é aquele produto que as mulheres usam normalmente para acetona, desculpa, sente o cheiro da acetona, que é o produto que se usa ali para remover esmalte. Então, se você sentiu esse odor de acetona, certamente você está fazendo cetose. Então, nessa situação, o que é recomendado para não deixar de fazer o exercício? Mediu a glicemia, viu lá que está muito acima de 250, e ao invés de suplementar, de corrigir com a insulina de curta duração, usa a dose total, não a metade da dose. Aplica toda a dose de correção, mesmo indo fazer o exercício. Porque nessa situação a gente tem que reverter rápido esse quadro. E além disso, toma um pouco mais de água. Então faz o exercício de leve a moderado, se foi lá para correr, anda um pouquinho, né? Se for para correr, corre bem levinho. Faz um trabalho leve, cíclico, totalmente aeróbio, para garantir que esses corpos cetônicos serão removidos aí do sistema e que a glicose no final do exercício esteja aí abaixo de 250 miligramas por decilitro, em quadros de hiperglicemia. Agora, chegou para treinar com 280, 300 de glicemia, aplicou a dose total de insulina, começou a fazer o exercício de leve a moderado, passou lá 20, 30 minutos, mediu novamente, a glicemia não baixou, se ela se manteve ainda, é que, para falar a verdade, nesses 40 anos de diabetes, do tempo que eu venho, né, claro, monitorando, porque na época que eu fui diagnosticado não tinha glicosímetro, mas do tempo que eu passei a monitorar com o glicosímetro, nunca aconteceu nem comigo e nem com nenhum aluno meu, da glicemia realmente ficar semelhante. Ela não fica. Ou ela fica mais baixa ou fica mais alta. De repente você começou a treinar, sei lá, com 340 e alguma coisa. Aplicou a dose total, tomou água e foi fazer o exercício e está tomando água a cada 10 minutos. 20 minutos, 30 de exercício, toma de novo água lá e para e mede a glicemia. Essa glicemia ela tem que estar abaixo daquele valor inicial que estava. Muitas vezes ela não vai estar tão distante porque não tem ainda tanta insulina para poder ajudar a ter um distanciamento muito grande. Mas você consegue aí perceber o efeito do exercício. Caso ela esteja acima, pare imediatamente de fazer o exercício, continue suplementando a cada uma hora e meia, que é o pico máximo da insulina de curta duração, e claro, continua tomando água até que essa glicemia aí fique abaixo de 250 miligramas por decilitro, pelo menos, tá certo? Então, esse é o detalhe aí que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa, aumentou a glicemia. Muitas vezes são coisas fáceis da gente corrigir, mas no caso da cetoacidose é uma situação um pouco mais delicada aí que a gente tem. Outra situação que a gente tem aí, a glicemia que aumentou lá no final do exercício, que não é muito diferente do que a gente vê
quando se tem aí essa situação da glicemia aumentar de repente no meio do exercício. Mas no final do exercício, o mais comum acontecer é exatamente se no início do exercício está com glicemia lá próxima de 100 ou abaixo de 100, errar na suplementação de carboidrato, consumir carboidrato demais. Porque é comum, quando a gente está fazendo hipoglicemia, ter uma fome de leão. E aí a gente tem vontade de comer tudo que tem pela frente. A gente tem que entender que o ideal é consumir ali 15, 20 gramas de carboidrato, esperar pelo menos 10 minutos, quando a gente está em repouso, para poder depois medir novamente e consome novamente 15, 20 gramas, para evitar que você saia de um quadro de hipoglicemia e vá para um quadro de hiperglicemia. Essa é a recomendação. E quando a gente vai fazer o exercício? Se você está fazendo o exercício, vai começar a fazer exercício, está começando a fazer exercício com hipoglicemia, quer dizer, glicemias abaixo de 70 miligramas por decilitro, a gente tem que tentar aí um critério de segurança. Suplementar com carboidrato para corrigir aquela hipoglicemia e suplementar com carboidrato para que você tenha energia durante o exercício. Nessa situação, a gente normalmente dobra a dose. Então, de 30 a 40 gramas de carboidrato. E normalmente divide também o tipo de carboidrato. Para corrigir a hipoglicemia, carboidrato simples. Refrigerante, isotônico, água com açúcar. É muito comum as pessoas me perguntarem, poxa, mas Roberto, o que eu uso para compensar a hipoglicemia? Água com açúcar. Uma colher de sopa com açúcar refinado tem aí 15 gramas de carboidrato. Então, dilui ali em água, uma colher de açúcar, consome aquilo, já vai corrigir a sua hipoglicemia. E consome algum carboidrato aí complexo, alguma bolacha de água e sal, meio pãozinho, alguma coisa assim, para poder ter aí um carboidrato que vai chegar ali durante o exercício. Dessa maneira você evita aí o risco de fazer hipoglicemia e também evita ficar hiperglicêmico. Agora, muitas vezes o que a gente vê acontecer, a gente, para quem, claro, tem diabetes, sabe aí o que eu estou falando, quando a gente faz hipoglicemia, você corrige com carboidrato e demora um período para aquela glicose chegar no sangue e o sistema entender que foi corrigida a glicemia. E você continua muitas vezes com sintomas de hipoglicemia. E o que acontece? Dá ansiedade na pessoa. E muitas vezes pega lá, por exemplo, aqueles sachêzinhos, né, Carbap e outros aí que tem no mercado, o indivíduo consome um, ele vai ter ali entre 17 e 19 gramas de carboidrato. Ele consome e percebe que não, ainda ele tem um pouco de desconforto. Aí ele pega e consome de novo, quer dizer, ele consumiu o dobro. Consequentemente, pode ficar aí com hiperglicemia que ela vai aparecer lá no final do exercício. Mesmo porque a faixa que vai ter que subir para até ultrapassar 180 miligramas por decilitro, ela demora bastante. Então, a dica é, começou com hipo, suplementa com pequenas quantidades de carboidrato. Claro que você foi lá para fazer exercício. Outro dia mesmo eu comentei com vocês, eu fui sair para dar uma caminhada, e aí o que eu fiz? Vi lá, estava com 68. Suplementei com 20 gramas de carboidrato, desliguei a bomba por 30 minutos, que foi o tempo lá que eu fui fazer a caminhada, depois quando eu voltei estava lá 124. Então, tá ótimo, você suplementou com uma quantidade adequada de carboidrato e não ficou hiperglicêmico. Então quer dizer que não errou na suplementação. Só que o desconforto que você tem ali no início do exercício, ele fica durante um período até que essa glicose chegue aí no sistema e o sistema entenda que chegou glicose ali para poder parar de ficar sinalizando que você está fazendo hipoglicemia. Um outro detalhe que é comum também é exatamente a intensidade do exercício. Isso é algo que eu já venho comentando com vocês. O indivíduo chegou lá para treinar, foi fazer um exercício com alta intensidade, automaticamente ele vai tender a ficar com uma glicemia muito semelhante ao que ele tem no começo do exercício ou no final do exercício, uma glicemia um pouco mais alta. Não que vá ficar hiperglicêmico, mas ela fica mais alta, vai no sentido contrário ao que a gente quer. Uma coisa que eu acho que tem que ficar bem clara aqui é, quando eu falo exercício de alta intensidade, muitas vezes você pode fazer um exercício com intensidade moderada, por exemplo, você vai correr, né? Você corre ali numa intensidade que para você é tranquila. De repente, 3, 4 minutos. E aí, de repente, você sai correndo na maior velocidade que você consegue. Até conseguir correr por um período que você fique ofegante. Então, o que aconteceu nesse período? Você ultrapassou o limiar 2. Você trabalhou em alta intensidade. Mas você vai fazer isso por quanto tempo? 1 minuto? 1 minuto e meio? Depois você volta de novo por 3, 4 minutos, moderado novamente. O que vai acontecer com isso? Você treinou em alta intensidade? Não. Você deu estímulos em alta intensidade. Então, isso é uma coisa diferente. Quando você soma o tempo, o período total que você treinou.
o período que você ficou fazendo exercício moderado, o tempo vai ser muito maior do que o período que você fez o treino com intensidade mais alta. Então, quando eu falo da intensidade alta no exercício, mesmo que seja uma atividade cíclica, por exemplo, correr, o que você vai fazer? Você vai começar a correr, você já vai sair correndo na maior velocidade que você consegue. Vai até o momento que você ficou hiperventilando. E aí o que você faz? Diminui a intensidade. Começa a correr devagar de novo para se recuperar. Só que o detalhe é, você não vai ficar 3, 4, 5 minutos fazendo isso. Você vai ficar um período mais curto. Parou de ficar ofegante, percebeu que deu uma descansadinha? Sai correndo de novo na maior velocidade que você consegue. Então, percebe como o estímulo muda nessa situação? O estímulo aí qual era? Era correr o maior tempo possível em alta intensidade. E a recuperação? O tempo suficiente para você parar de ficar ofegante. E aí você foi de novo e deu estímulo forte. Nessa situação, você fez um treino de alta intensidade. Porque quando você pega o período que você correu em alta velocidade, ele acaba sendo maior do que aquele período que você ficou correndo devagar para poder, ou numa intensidade menor, para poder se recuperar. Então, isso é importante, que às vezes as pessoas entendem que exercício de alta intensidade, então é o tempo inteiro em alta intensidade. Não dá para a gente fazer isso. Porque quando a gente treina na maior intensidade que a gente consegue, seja carregando uma carga, quando vai fazer treino em sala de musculação, seja correndo, seja remando, seja pedalando, né, nadando, não importa. Se você manter uma intensidade muito alta, seu corpo começa a gerar energia, uma boa parte dela sem a presença de oxigênio, e a gente sabe que esse sistema ele tem autonomia aí por um período muito curto para gerar energia, além de jogar um monte lá de elemento ácido no sangue. Chega uma hora que o corpo não consegue mais remover esse elemento ácido na mesma velocidade que ele está chegando. E aí o que acontece? A gente fica ali ofegante. Se você insistir nisso, você vai sentir que você vai começar a sentir náusea. Vai perceber que você vai começar a sentir náusea. Então, por conta de uma reação metabólica. Então, ninguém vai conseguir ficar numa hipervelocidade. Claro, dependendo do condicionamento físico que o indivíduo tem. O indivíduo corre lá numa velocidade super alta por um longo período, quer dizer que aquela velocidade para ele já está sendo uma intensidade abaixo do limiar 2. Então é uma intensidade que para ele está dentro ainda de um padrão de moderado, né? Não está acima do que ele suporta. Porque isso, claro, vai variar muito do grau de condicionamento físico do indivíduo, mas uma coisa que eu quero que fique bem clara, quando eu falo aqui de aumento da glicemia, e também assim, a glicemia aumentou. Não quer dizer que o indivíduo ficou hiperglicêmico, ele não ficou com glicemias acima de 180. Claro que se você começou a treinar com 140, 150 de glicemia. E naquele dia, por exemplo, você vai fazer tiros, né, seja pedalando, seja correndo, ou mesmo na piscina. O que vai acontecer? Você vai fazer estímulos com curto espaço de tempo, numa intensidade extremamente alta e consecutivos. Então, consequentemente, o que a gente espera que aconteça é que a sua glicemia realmente aumente. Se no início do exercício você já começou com ela, já dentro de um padrão mais ou menos de segurança para o treino, automaticamente, certamente, você vai terminar o treino em hiperglicemia. Só que tem que tomar cuidado nessa situação, porque se você às vezes corrigir essa hiperglicemia, você vai fazer hipo. Porque depois do treino a gente sabe que os hormônios contrarreguladores da ação da insulina, principalmente o pico que a gente tem aí de GH e de testosterona, que vai durar em torno aí de 60 minutos depois do exercício, ele acaba. E o receptor de insulina está sensível. Então, nessa situação, a gente acaba aí muitas vezes fazendo hipoglicemia. Tem que ficar atento a isso também. O que a gente deve fazer, então, nesses quadros aí de hiperglicemia ou a glicemia aumentando? Por que eu falo da glicemia aumentar? Porque tem muitas pessoas que têm diabetes, quando elas começam a treinar, elas entendem que a glicemia obrigatoriamente tem que abaixar, que é o que é vendido. O tratamento é o medicamento, o controle alimentar e o exercício. E o exercício vai fazer baixar sua glicemia. Isso naturalmente acontece pela utilização da glicose lá pelos músculos e a captação da glicose do sangue, independente da ação da insulina. Isso é verdadeiro, não é que é mentira. Mas existem outras situações que acabam influenciando e o indivíduo muitas vezes ele fica frustrado com isso. A gente tem que tomar cuidado como quem tem diabetes, claro, vai controlar para não se sentir mal, principalmente para não fazer hipoglicemia. E quem tem diabetes, quem é profissional de educação física e vai trabalhar com quem tem diabetes, muitas vezes a pessoa fica decepcionada se ele foi treinar,
porque muitas vezes ele não gosta realmente de fazer exercício. Ele está indo para ajudar a controlar o diabetes. E aí, para ele está fazendo um tremendo esforço para ir lá fazer exercício. E além de fazer exercício e a glicemia não abaixa, isso acaba muitas vezes desestimulando a pessoa a continuar com o exercício como parte do tratamento. Então, principalmente aí para os profissionais de educação física que estão aí acompanhando, fique atento a essa situação. A gente precisa sim, caso não baixe a glicemia, identificar e explicar para a pessoa, para ele entender o que está acontecendo, porque depois do treino certamente vai baixar. Mas, de primeiro momento, a pessoa tende sim a ficar meio desanimada ali com o que aconteceu. Então, o que a gente vai fazer? Se foi por falta de insulina que essa glicemia aumentou, o que é importante nesse momento? Entender o tempo de ação daquela insulina. Que horas que ela foi aplicada? Que horas que ela começou a fazer o efeito? Porque também não adianta terminar ali o treino com glicemias acima de 180 e já querer compensar. Porque vai compensar, vai entrar outra insulina que foi aplicada, ela começa a entrar na circulação, junta as duas insulinas, a de curta duração e a basal que foi aplicada, consequentemente o indivíduo vai ter uma hipoglicemia. E não é isso que a gente quer, porque a hipoglicemia ela é muito desconfortável. Então, tem que primeiro entender o tempo de ação da insulina. Ué, mas e se esse indivíduo ele não for insulinizado? O que a gente faz? Se no final do treino lá ficou com a glicemia um pouco mais alta. O ideal é continuar hidratando e fazer um tempo um pouco maior de exercício. Dessa maneira, a gente continua estimulando ali o sistema a remover glicose do sangue. E a hora que o medicamento entrar em ação, certamente acaba corrigindo isso. Então, esse é um dos recursos aí que a gente tem. E sempre a ideia da glicemia, mesmo que o indivíduo termine lá o exercício com a glicemia mais alta, sempre tentando trazê-lo para uma glicemia abaixo de 180, porque 180 é o padrão de hiperglicemia. Chegou a 180, está hiperglicêmico. 179 não está. Está na trave ali, mas ainda não está. Está no ponto limítrofe. Então, a situação qual é? Traz o indivíduo para a glicemia menor do que 180. Está ótimo, porque dali para frente, a parte fisiológica aí que foi estimulada pelo exercício, ela vai sim acontecer com esse indivíduo. Quando a gente tem a questão relacionada ao aumento aí na oferta de carboidrato, seja ele ali por uma questão da última refeição, né, que o indivíduo fez e veio treinar, ou mesmo durante o treino, o quanto suplementou, a gente tem que levar em consideração a primeiro medir a glicemia, mesmo medir lá no final do treino, ficou um pouquinho mais alto, só que mede depois de 1 hora para ver o que aconteceu. Porque muitas vezes a gente fica desesperado para poder suplementar e tentar corrigir com insulina, por exemplo, e isso automaticamente faz o indivíduo ficar com hipoglicemia. Então é um outro detalhe que a gente tem que levar em consideração. Se aumentou lá a, a glicemia, você identificou que foi pela comida que foi ingerida antes do treino, ou mesmo foi a suplementação que ela foi na dúvida ali de fazer hipo, acabou aumentando um pouco mais, espera 1 hora depois do exercício, mede novamente e aí sim, se for necessário, corrige com a insulina de curta duração, para evitar que saia aí de um quadro com a glicose mais alta e depois faça aí uma hipoglicemia. Se o indivíduo estiver entrando realmente em cetoacidose, então o que é importante aí? Pegar esse indivíduo e aplicar lá a dose total de insulina. Agora chegou no fim do treino, tá ainda a glicemia 280, 200 alguma coisa, corrige com a dose total de insulina novamente. Porque certamente que vai ter ali uma insulina que já foi aplicada anteriormente no início do treino, mediu no meio, começou a diminuir, e no final do treino continua ainda aplicando insulina, fazendo a correção. Aí sim vai baixar e vai trazer ele para quadros aí abaixo de 180 e já vai estar dentro do padrão de normalidade, o resto o exercício acaba corrigindo. Quando a gente pensa aí, quando identifica, poxa, aumentou a glicemia, mas aumentou por quê? Foi a intensidade do exercício? O que a gente pode fazer nesse final de treino? Faz ali uma caminhada de 5, 10 minutos, uma corridinha bem leve, uma atividade leve para ajudar a remover um pouco, a ajudar a sensibilizar mais ali os receptores e tentar diminuir a glicemia no pós-treino. Isso aí normalmente funciona bastante, a gente usa muito isso quando faz o treino em alta intensidade,
pela acidez, né? Se produz lá muito lactato, e uma maneira de você diminuir o lactato que está circulando, ajudar o sistema a tamponar e remover, é fazer um trabalho ali aeróbio, como uma caminhada, por exemplo, aí com uns 10 minutos. Isso a gente pode continuar fazendo, que isso também vai ajudar aí sim a diminuir a glicemia mesmo depois do exercício. E se o indivíduo não for insulinizado, foi o que eu havia comentado, né? Você hidrata ele um pouco mais e tenta aumentar um pouquinho mais aí o tempo de exercício. Dessa maneira, a gente normalmente faz sim a glicemia baixar. Eu mesmo já nesses 20 anos aí que eu trabalhei com pessoas com diabetes, várias vezes eu tive episódios onde cheguei para treinar a pessoa e de repente mesmo sendo tipo 2, estava com uma glicemia aí mais alta, né? Próximo ali a 300 miligramas por decilitro. Então, aí nessa situação é muito cruel, eu acho, né? Para quem tem diabetes, a pessoa se preparou ali para fazer o exercício, aí ele mede a glicemia está toda descompensada. E aí o que é falado para ele? Olha, você não vai fazer exercício, quer dizer, é como se fosse um castigo para ele não fazer o exercício porque está descompensado. Então, essa é uma situação que eu fico muito preocupado com isso. Então, eu acredito que a situação dele já está agravada? Sem dúvida alguma. Se ele for hipertenso, ele está com o risco cardiovascular aumentado. Ele pode estar desidratado ou muito próximo de uma desidratação. Mas eu sempre parto do pressuposto que é importante a gente tentar reverter a situação. Então, coloque esse indivíduo para começar a treinar, hidrata ele, vai ofertando um pouco mais de água, faz uma atividade de leve a moderada. Se ele for insulinizado, usa sim a insulina de curta duração, né? Converse com ele, vê qual é a referência que ele usa para compensar essa hiperglicemia. Faz um período de exercício, 15, 20 minutos, para média glicemia. Começou a baixar a glicemia? Está ótimo. Continua ali fazendo exercício e continua com esse procedimento, principalmente relacionado à oferta de água. Dessa maneira, você consegue fazer com que aquele quadro que estava aumentado, que se a gente pensar, mas ele está com o risco cardiovascular aumentado. Então quer dizer que ele fazendo um exercício de leve a moderado, vai mudar muito o comportamento metabólico que ele tem em repouso? Certamente não. Então, se ele está com isso cardiovascular aumentado, ele pode tanto ter um treco sentado no sofá, como ele pode ter um treco andando. Então, eu sou da opinião que, nessa situação, é importante sim colocar a pessoa para fazer o exercício, mesmo porque, vamos pensar o seguinte, se a gente pensar em risco cardiovascular. A panturrilha trabalhando, por exemplo, ela é a bomba muscular mais poderosa que a gente tem. Então, pelo próprio fato do indivíduo caminhar, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o sangue voltar mais rápido pro coração, para os pulmões. Então, dessa maneira, você faz com que o sangue seja oxigenado mais rapidamente. Ofertando água, você diminui a carga que está sendo imposta ali ao sistema circulatório. E outra, às vezes a gente pensa, o indivíduo está caminhando, aumenta o risco dele ter alguma coisa? Não necessariamente, porque quando a gente está sentado, muitas vezes os grandes vasos eles estão pressionados pelas nossas articulações que estão flexionadas. E isso aumenta também o risco cardiovascular. Se ele estiver andando, pelo menos os grandes vasos não estão pressionados. Então a gente tem que começar a entender ou começar a enxergar a situação de uma maneira um pouco mais crítica. E outra, nós como profissionais de educação física estamos ali para ajudar aquela pessoa, né? Claro que nós temos limitações, né? Mas dentro das nossas limitações, eu acho que é importante sim tentar algo que seja que venha a contribuir para reverter aquela situação tão desconfortável para a pessoa naquele momento, tá certo? Só para a gente revisar, então, a questão do que fazer aí quando a glicemia aumenta lá no meio do exercício ou no final. Sempre o exercício, a gente entende que o exercício obrigatoriamente vai diminuir a glicemia, e é sim o que vai acontecer, só que existem outras variáveis que podem influenciar, como por exemplo, aí que eu comentei, da dose de insulina está diminuída, ou o carboidrato que foi consumido antes da refeição chegou ali durante o treino e automaticamente vai influenciar no aumento, ou mesmo um quadro mais grave aí de cetoacidose. O que a gente deve fazer, então? Primeiro, identificar qual variável dessas é a que está influenciando para a glicemia aí, estar alta. E a gente sabe que glicemias acima de 250, a tendência a estar desidratado ela aumenta bastante. Então, primeira coisa, ofertar mais água. Fazer exercício moderado, que é o que a gente sabe que é poderosíssimo aí para ajudar a diminuir a glicemia.
Se o indivíduo é insulinizado, corrige ali com insulina de curta duração para ajudar ele a reverter essa situação. E se ele não é insulinizado, faz ali o exercício, vai monitorando e, se possível, aumenta um pouquinho o tempo de exercício que vai ser feito. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Esse era o conteúdo aí que eu tinha para passar para vocês, né? Muito obrigado a quem me acompanhou aqui até o final. E lembrem-se, o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Até mais!